Meu nome é Daniel Gontijo, sou graduado em Psicologia, doutor em Neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul e ateu roxo. Estou aqui hoje cercado por 30 cristãos. O fato de Deus existir não incorre, logicamente, que ele tem que aparecer. A gente tem o deísmo. E no deísmo a gente tem uma concepção de Deus, onde você não tem um Deus que intervém, você não tem um Deus que aparece. Sim. Ou, por exemplo, a gente voltando um pouco para Aristóteles, Mais por exemplo. plausível do que o Deus cristão. Peraí, O deísta. antes disso. Então, quando a gente está olhando para esse Deus deísta, por exemplo, o Deus de Aristóteles é o motor imóvel. Ele só é acessado por uma intenção intelectual. Ele não aparece, né? Ele não toca a gente, ele não tem se aparecer. Ou as ideias de Platão também, falando muito grosseiramente, ou o Uno de Plotino. Então você pode postular um primeiro princípio imóvel, você pode postular, ou pelo menos você indo um pouco na linha do Kant, mesmo que você não fale que você possa conhecer a Deus, que seria talvez até um aparecer, você tem que pelo menos pensar Deus. Porque você tem que pensar alguma coisa, não dá pra nada vir do nada, a partir do nada. Mas, Matheus, a gente está discutindo especificamente sobre o Deus cristão. Sim, que tem a propriedade, por exemplo, de ser perfeitamente amoroso, perfeitamente bom. O John Schellenberg, que desenvolveu esse argumento do ocultamento divino, ele argumenta que, sendo sumamente bom, amoroso, ele tem uma abertura para se relacionar com sua criação, com seus filhos, que somos nós. Então, tantas pessoas buscam. Eu já busquei, cara. Eu já passei por uma situação de aperto na vida, fui à igreja, já era ateu. Estava no início do meu ateísmo, há uns 20 anos, mas busquei e não tive nenhum tipo de resposta. O Leandro Carnal, que é ateu também, ele estava no seminário orando a Deus, tentando se comunicar, e ele falou que acabou caindo numa secura espiritual porque se percebia conversando consigo mesmo. Então existem muitas pessoas que têm uma abertura para ter essa relação com esse ser sumamente bom, amoroso, como se fosse um pai para nós, e não encontra esse tipo de resposta. Eu acho que o problema está principalmente nisso. Tá, eu entendo. Eu comecei argumentando para um lado mais externo. Quando a gente vai para a questão interna do cristianismo, eu não vejo um problema de Deus aparecer. Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas, que talvez alguns argumentariam por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa no cristianismo, que é o Deus que se encarna na história, né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então, é um Deus que toca, é um Deus que veio, e um Deus que se encarna na história. Por que ele não faz todos nós termos essa percepção inequívoca de sua existência? Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Porque imagine só pessoas que nascem em outros países que não têm uma cultura cristã tão forte assim. Eles têm menos possibilidade, menos probabilidade de se converterem ao cristianismo. Você não acha, então, que existe, talvez, um desequilíbrio nisso aí? Deus não poderia ter sido um pouco mais claro ou menos regional na sua revelação por meio de Jesus? Nós temos as missões, que é uma missão muito grande do judaísmo, como também do cristianismo. A propagação do evangelho por meio dos locais. Como que você conseguiria argumentar que Deus está se ocultando, pelo menos na revelação da consciência, na revelação natural? Como que Deus estaria se ocultando nesse sentido? Porque quando a gente contextualiza, que é o tema da nossa discussão geral, no Deus cristão, 70% da população mundial não comprou essa ideia. 70% acabou aderindo a outras religiões ou é uma população agnóstica, ateia. Então, esse problema do regionalismo, digamos assim, é um grande problema porque, no final das contas, a mensagem não foi tão eficaz assim. Acho que Deus está na natureza, Deus está em mim, Deus está até em você que não acredita em Deus. O fato da gente estar respirando aqui hoje, o fato da gente estar conversando, pensar, tem um criador atrás disso tudo. Então a mesma coisa se eu falasse para você, cara, o criador desse relógio não existe, porque eu não estou vendo ele, mas está aqui a prova. O ser humano é a maior prova da existência de Deus. Não adianta eu pegar aqui argumento científico, falar coisas bonitas, mas aqui eu estou vendo para você, eu estou vendo você, a criação de Deus. Mas eu poderia dizer que a gente está numa realidade simulada, e tem alienígenas superpoderosos que criaram isso tudo e dizer que estamos aqui conversando sobre alienígenas, se estivéssemos, tá? Supostamente, e dizer que isso é prova de que eles existem e tudo. Ou seja, não é porque a gente está discutindo uma questão que exista aquela entidade sobre a qual estamos discutindo. Há explicações alternativas para existirmos, para estarmos levantando a hipótese de que existe um ser criador, todo-poderoso, sumamente bom e assim por diante, entende? E outra coisa, a gente encontra versões tão distintas dessas divindades em diferentes religiões, como eu estou argumentando. A Bíblia fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se você sai lá fora, você vê o céu, tá lá, a maior obra de Deus. O ser humano
a natureza, a chuva que caiu ontem em São Paulo, o vento que quase derrubou as casas em São Paulo, tudo é obra de Deus. Não adianta eu ficar usando o argumento aqui, porque Deus... Não, Deus ele se revela na natureza, ele se revela em mim, se revela em você. Os alienígenas superpoderosos também. O meu coração batendo, ele se revela através do meu coração batendo. Por mais... Acabou. O segundo tema é: um Deus amoroso não permitiria o mal. Você está falando com uma mulher de 51 anos que sofreu um abuso, com 11 anos de idade. Sinto muito. Que entende hoje muita coisa que acontece, você acha que assim, o porquê foi comigo, o porquê o mal existe. E eu tenho uma coisa para te dizer. Eu procurei terapia, eu procurei ajuda, mas tem ferida que é na alma. E foi em Deus que eu encontrei. Então, eu poderia estar falando aqui, historicamente, outras coisas, mas eu estou te falando do meu testemunho. Sim. E eu consegui, através de Deus, a sobreviver. Eu vou te falar, Daniel, não é fácil. Principalmente quando eu estou trabalhando, eu me deparo com uma criança, mais uma vez vítima de abuso. Eu trabalho como enfermeira e eu já vi as desesperanças nos olhares de várias pessoas, de familiares. Sim. Pessoas que não sobreviveram. E eu falo que, assim, eu sobrevivi. E a hora que eu achei que eu estava escondida e que ninguém me via, ele me viu. Então, ele não permite o mal. São as pessoas que fazem o mal. É difícil, é desafiador. É muita coragem para estar aqui falando para você. Com certeza. Eu acredito que eu só estou aqui por ele, eu vivo por ele, e eu creio que ele, assim, determina todas as coisas. Eu sinto muito pelo que você viveu, e eu não nego que a fé em Deus, o contato com uma religião pode ajudar muita gente. Eu faço pesquisa na área de psicologia da religião, então eu entendo que pode ter um impacto positivo sobre a saúde mental para muita gente, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que passam por situações como a sua, ou outras, que acabam não encontrando o conforto que você encontrou. Isso é muito triste, porque um pai ou uma mãe do lado de um filho que passa, ou uma filha, por uma situação de abuso, ou qualquer outro tipo de crime, de coisa horrível, estaria por ali mesmo para consolar, para ensinar, para dar um apoio, ou para fazer justiça também. Mas, infelizmente, não é o mesmo destino de todo mundo que passa por uma dor como a sua. Eu entendo o seu ponto, e é um ponto forte, no sentido de ser útil, de ser importante para muita gente, a espiritualidade, a fé em Deus. Eu não nego isso, tá? Louvável. Deus fez todas as coisas e todas as coisas foram boas. Só que nós temos a questão da liberdade, né? E Deus, como perfeitamente bom, né? Ele permite o homem a ter a sua escolha. Eu entendo o seu argumento, Sim. é interessante. As pessoas podem fazer escolhas egoístas, ruins, de forma a prejudicar terceiros. O problema, de acordo, por exemplo, com Sim. William Rowe, um filósofo, não sei se você o conhece, é que existe o mal ou sofrimento desnecessário, inútil, injustificado. Por exemplo, uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba, com poucos dias de vida, não estando mais entre nós. Que tipo de bondade, que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor de um recém-nascido que Sim. não suportou aquela doença e morreu com poucos dias? Existe também vários tipos de dor ou de sofrimento no reino animal. Imagine um cervo que acaba ficando preso durante um incêndio florestal e fica por 10, 12 horas agonizando de dor até morrer. Então você encontra muito sofrimento que não se justifica quando a gente pensa nessa ideia de um Deus benevolente, Sim. todo-poderoso, que poderia evitar esses tipos de sofrimento desnecessários, até mesmo desastres naturais que não envolvem também o livre-arbítrio ou escolhas que as pessoas acabam fazendo. Olá, prazer. Prazer é meu, sou Débora. E aí, Débora, o que você acha desse tema da existência do mal, do sofrimento desnecessário? Você acha que isso é compatível com a existência de um Deus todo-poderoso, onisciente, sumamente bom? Eu acredito que a gente tem que ir para um outro lado de interpretação do Deus que você está trazendo. Tá. Eu acredito que nos últimos anos, inclusive com linhas da ciência mais mística, vamos dizer assim, nós conseguimos compreender que tem a experiência humana do corpo, a experiência do conteúdo almático e os assuntos do espírito. Quando nós justificamos, por exemplo, algo que é muito sofrido como um bebê nascer com uma doença e desencarnar em pouquíssimo tempo, se nós não tivermos uma base de interpretação até das escrituras, e eu sei que alguns dos meus colegas podem até discordar de mim, do que é e todas as interpretações de cada experiência pessoal com Cristo, né? Além de qualquer religião. Se eu não considerar um campo prévio de informações, inclusive da família que está recebendo esse ser, a gente acaba caindo no loop sem sentido. No sentido de a gente não ter uma resposta que dê sentido àquele sofrimento, a gente fica, por quê? Parece injusto que isso tenha acontecido logo comigo ou com a minha família. Seria Também. essa busca de uma resposta e... E também de
da falta de humildade de achar que assuntos tão profundos vão ser descobertos e perceptíveis para consciências como nós ainda temos hoje na Terra. Nós temos, então, uma limitação intelectual para entender essas grandes questões morais. Não racional como acaba sendo trazido nos campos da nossa discussão. Por exemplo, quando você traz que você não encontrou Deus até os 15, eu sugeriria, e é com muito respeito mesmo para qualquer pessoa, que inclusive é o que eu faço com os meus 31, que eu precisei e tive poucas dessas experiências místicas que talvez você esteja procurando. Porque se você achar que encontrar Deus é você entrar em estado de graça e ter uma grande visão, ou um ser se materializar na sua frente, você pode até ter isso em algum sentido e nem ser um encontro com Deus assim. A percepção do que é o campo do divino, em qualquer religião, em qualquer perspectiva que não exclui a história do Cristo e a história de qualquer outra posição regional ou não, também vai trazer um pouco mais de conforto para o tempo e espaço que nós estamos vivendo de desenvolvimento da consciência humana. Quando Cristo veio aqui, no meu ponto de vista, e começou esse trabalho de ascensão da nossa consciência de novo, já que quando ele chegou e encarnou o Código Cristo, Jesus, que se fez Cristo aqui na Terra, e encarnou o código crístico, que é uma frequência altíssima de percepção, ele disse: sigam os meus passos e vocês ainda farão obras maiores. E até lá, família por família, ou clã por clã, história por história, tem todo um caminho de depuração da consciência para talvez justificar até as diferenças de alguém que aos 15 pode encontrar esse campo que você pode estar buscando, e outra pessoa aos 80 ainda não. Eu acho que você acabou indo para um tema adjacente, que tem alguma relação. A gente pode falar sobre milagres depois, por exemplo, e experiências anômalas. E eu já tive, experiências anômalas. A minha bisavó já apareceu para mim depois que ela morreu, por exemplo. Eu já me vi deitado na minha cama enquanto eu meditava. Só que estudando psicologia, posteriormente neurociências, eu encontrei explicações alternativas para essas experiências incríveis, que muitos acabam interpretando como milagrosas, sobrenaturais e assim por diante. Mas eu não entendi ainda o que isso tem a ver com a existência do sofrimento, porque eu não vejo uma conexão tão clara entre o que você falou e o problema que eu trouxe. Os conteúdos da alma que são corrompidos de consciência, que é o que nós estamos caminhando para chegar a tocar a frequência crística, como eu disse, pode ser que alguém veja alguém até um espírito real e realmente isso não seja configurado para essa pessoa uma experiência com Deus ou com Cristo. Mas justificaria que, dentro desse conteúdo almático, os próprios corpos densificariam experiências que vão demonstrar o quanto as consciências são corrompidas, o que não é errado. E não é nenhum sofrimento de punição, como algumas pessoas podem interpretar. Mas a gente vai para uma discussão mais profunda da experiência por si só da encarnação, não só no período de que nós estamos aqui, mas as relações entre as pessoas, o que acontece antes e depois dessa alma ter encarnado aqui, as relações e a experiência dos pais que receberam essa criança no primeiro exemplo. A gente pode ir para outro nível de interpretação do que achar que existe um Deus benevolente que está decidindo a vida dos outros, porque isso também não é real. Então eu acho que você está dizendo que a gente só não sabe, no final das contas. Não foi o que eu quis dizer. Terceiro tema é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Daniel, eu gostaria de começar te ouvindo. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que tem vários caminhos para a gente pensar sobre isso. Por exemplo, no meu canal, eu já recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens que estão presentes ali não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações textuais, a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido a sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras, porque no final das contas eu não sei o que os autores escreveram originalmente. Mas tem um aspecto que eu acho ainda mais importante do que esse, é que na Bíblia a gente encontra muito sangue. Tem muitos comandos divinos, para usar uma expressão do filósofo Wesley Morriston, para, por exemplo, que o povo de Israel cometesse genocídio, matasse os amalequitas, por exemplo, os cananeus, incluindo crianças. Então, quando a gente vê esses tipos de coisa, ou os homossexuais que deveriam ser executados, é tanta coisa triste que a gente encontra ali. Tudo bem que tem as coisas legais também, mas as coisas tristes e deploráveis, às vezes alguns rastros de machismo também podem ser encontrados ali, Deus legitimando a escravidão, que, cara, se Deus fosse sumamente bom, ele passaria esses tipos de comandos, ele legitimaria tanto ódio assim? Entendi. Não parece compatível. O primeiro erro do cristão é entender que a Bíblia é só um livro de regras e práticas da fé. A Bíblia ela também é uma contação da história, ela também é uma narrativa. E muitos desses episódios que a gente vê de sangue, de guerras, de tomada de territórios, são episódios que a gente vê no curso da história não só relacionado ao povo bíblico. Isso está relacionado com a cultura inserida em si. E naquela época, para uma nação crescer, para uma nação prosperar, infelizmente ela tinha que recorrer a invasões,
invasões, a guerras, a saques, enfim. Então a gente vê um relatório, uma revelação progressiva das escrituras que envolve a cultura. Realmente, tem críticas textuais e críticas textuais bem contundentes. Quando eu estava no seminário, teve umas que também me fez balançar. Sim. Mas quando você vai estudar sobre a crítica textual, nenhuma delas, tem mais de 5.000 críticas textuais, nenhuma delas interfere na essência da doutrina em si. Então você pode pegar qualquer logia de dentro da teologia, nenhuma delas é mudada ou arrastada por uma crítica textual. A gente tem várias interpretações de um único texto, e a gente pode fazer discussões teológicas em volta disso e tudo bem, mas essas interpretações, elas não necessariamente provêm dessas críticas textuais. Várias narrativas bíblicas foram herdadas de outras tradições. A própria narrativa sobre o dilúvio, que não seria original dos israelitas, por exemplo. Tem vários tipos de narrativas sobre dilúvio, mas eu aprendi isso recentemente com um historiador, que existem dilúvio, muitas... Jonas também. Várias influências sobre céu e inferno, sobre reencarnação. O cristianismo não propôs tantas coisas originais assim. Não estou desmerecendo as coisas legais do cristianismo, porque eu sei que existem, por exemplo, amar o próximo, tem coisas bacanas ali, mas não quer dizer que seja original. A gente encontra vários comandos amorosos assim no hinduísmo, que talvez seja a religião mais antiga do mundo ainda existente. Isso a teologia chama de graça comum. Graça comum. Como criações de Deus, como imagem e semelhança de Deus, Deus passou atributos Deus tem atributos incomunicáveis. Sim. E atributos comunicáveis que ele passou pro homem. E isso é todo homem, seja o hindu, seja o japonês, seja o índio, seja o brasileiro, seja o estuprador. Ele tem aspectos que a graça comum se manifesta nele. Você disse assim, a gente fica com as partes boas e deixa pra trás as partes ruins, não é assim, não? Não, a gente não tira as partes ruins de forma alguma, a gente entende elas. Mas como é que você diferencia aquilo que fazia sentido lá atrás e o que a gente tem que aplicar agora? Por exemplo, a questão da homofobia, que infelizmente a gente vê mais entre os cristãos por conta de passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento, testamentos que legitimam esse tipo, pelo menos, se não tratar mal, pelo menos a ideia de que a pessoa está em pecado, que já é muito ruim, porque os LGBT sofrem muito com a ideia de que eles estão fazendo algo abominável aos olhos de Deus. Isso é muito triste. Posso dar um exemplo mais real? Como é que você diferencia, então? Por que a questão da sexualidade, quando a gente pensa nos LGBTs, não foi deixada para trás, gente? Não, isso aí é de outro tempo, agora a gente tem que ter um olhar mais amoroso e Deus não é mais LGBT-fóbico. A gente vê no curso da Palavra de Deus que algumas regras, algumas normas foram instituídas para que a humanidade como é que eu vou dizer? Para que a humanidade crescesse, para que a humanidade tivesse êxito no seu crescimento. E eu creio que a relação sexual entre homem e homem, mulher com mulher, não é a imagem da família que é a imagem da Trindade que Deus criou para ser. Esse é um ponto. Agora, pensando no tirar o que é bom e colocar o que é mal, tirar o que é mal e colocar o que é bom, deixa eu dar um exemplo mais real. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê que as mulheres que eram surpreendidas em adultérios deveriam ser apedrejadas, certo? Isso é péssimo. Ninguém tem que ser morto porque tá em adultério ou tá em pecado. Claro. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, eu sou dispensacionalista, então eu creio numa nova dispensação. Quando a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento, o que Jesus faz? Jesus pega uma pedra e taca naquela mulher? Não, ele não pega uma pedra e taca naquela mulher. Ele começa a escrever no chão ali, aí cada um tem uma interpretação, tá escrevendo os pecados, enfim, cada um pensa o que quiser nesse sentido. Você sabe que não tinha em João essa passagem aí nos originais. Não, mas João tem muita crítica textual envolvida e é bem interessante a gente estudar a crítica textual de João. Enfim, mas quando a gente vê, por exemplo, a mulher não sendo apedrejada nesse sentido, é Jesus mostrando que o que aconteceu no Velho Testamento estava muito mais ligado à ânsia do coração do homem do que do ensinamento do próprio Deus. Por exemplo, quando a gente vê uma mulher, e esse está nos 4 evangelhos, uma mulher entrando e quebrando um vidro de perfume nos pés de Cristo e secando com seus cabelos. Uma mulher não poderia acessar aquele lugar. Jamais ela poderia tocar num rabi, entende? E quando ele não rechaça aquela mulher, ele está mostrando que Deus entregou a lei para o homem para que o homem fosse abençoado pela lei. E não para que o homem fosse amaldiçoado ou cego pela lei. E o que o homem fez foi se cegar pela lei, entende? E quando a gente pensa nas partes ruins da Bíblia, muitas delas eram narrativas, a gente vê isso em Juízes, muito no Antigo Testamento é bem sangrento, a gente vê muito em Juízes, mas todo o Antigo Testamento, ele aponta para as profecias do Cristo vindouro. E Cristo veio. Mas no Novo Testamento a gente também encontra, por exemplo, Paulo dizendo que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Mas não que não serão apedrejados, né? Não que deveriam morrer ali pela sociedade. Com certeza. Se o inferno existe, Deus é injusto. Eu tive que descobrir esse Deus com amor. E a parte negativa tem que existir, porque é a falta do amor e da luz, não é realmente o negativo. Eu fiz, não deveria ter feito, essa parte negativa dos pensamentos que vão acoplando. E a fase aqui de evoluir, de ser melhor, para ir para uma morada sem doenças,
com melhoras físicas e emocionais, é o que a gente busca. Através dessas tantas outras religiões, que para você talvez não seja o caminho. Mas a fenda dupla, por exemplo, de Elo Couto, não explica alguma coisa para você sobre o vácuo quântico e esse Deus que não é persona, existir de verdade? Olha, eu acho que muitas vezes a gente encontra pessoas tentando trazer a ciência para se comunicar com a religião. A princípio eu não vejo um problema nesse tipo de conciliação. A própria Igreja Católica reconhece a teoria da evolução, por exemplo, que eu acho uma grande evolução do ponto de vista intelectual de um grupo religioso, mas às vezes fazem conexões que não têm muito a ver. Então, existem pessoas que criticam muito essa tentativa de levar a física quântica para os assuntos da espiritualidade, da religião. Estão achando que estão fazendo conexões, sendo que as coisas não fazem... São pessoas melhores, né, Daniel? Muito sentido. São pessoas melhores, as religiosas, nesse sentido de querer ser melhor, evitar talvez esse inferno e ir buscar essa salvação através do céu. Milagres não existem. Olá, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu tenho 37 anos. Eu sou uma prova viva que Deus faz milagre sim, por isso que eu vim. Dá o start aqui para nós, então. Eu queria te perguntar, o que você entende por milagre? Eu parto de uma definição do filósofo David Hume, que milagre é uma violação das leis da natureza. O mundo funciona conforme leis, tem uma regularidade que a gente estuda por meio da ciência, e para um milagre acontecer, um agente sobrenatural deveria interromper temporariamente essas leis para acontecer algo indescritível, imprevisível, que normalmente as pessoas consideram algo muito bom. Mas poderia ser uma coisa ruim, mas não precisamos entrar no ruim aí. Tá, eu vou te falar que realmente milagre existe em cima do que você falou. Tá bom. Assim, todo mundo viu que eu ando de muleta atualmente. E por quê? Eu fiz uma cirurgia na coluna, onde dessa cirurgia eu peguei uma infecção hospitalar. Eu tive uma trombose na perna. Eu fiquei com meu pé como se tivesse tido um AVC. E eu tive um TEP, que é um coágulo que se deslocou e foi parar no meu coração, e o médico virou pra mim e falou pra mim que eu teria apenas 10 dias de vida. Nossa. E isso foi perto do Natal, o que aconteceu ano passado. E ali eu fiquei no hospital 2 meses consecutivos, e todo mundo vindo se despedir, e teve um primo meu, que é cristão, ele é presbítero, e ele virou pra mim e falou assim, que aquilo que estava acontecendo comigo não era pra minha morte, e sim para que Deus mostrasse o milagre dele na minha vida. Então eu vim aqui para falar para você que milagre existe sim, e eu sou a prova viva que esse milagre existe. Que legal! Que bom que você está aqui entre nós, eu acho que isso é uma coisa incrível, você ter a expectativa de que não vai passar de 10 dias e melhorar. Então, assim, que bom. E sinto muito pelo que passou, por toda a dificuldade. Mas, com todo o respeito, se me permitir refletir sobre a sua história, ou eu posso pegar outras paralelas. Pode ser minha mesmo. Tá bom. Por qual caminho um cético normalmente vai, quando a gente está diante das alegações sobre milagres? A gente vai para a possibilidade de existir uma explicação alternativa àquilo que aconteceu. Então, por exemplo, a Igreja Católica entende que existem milagres sobre os corpos de santos, que seriam os corpos incorruptos ou incorruptíveis. Hoje a gente tem explicações sobre, por exemplo, umidade, oxigenação, temperatura de sepulcros, que podem preservar mais os corpos de forma que eles não entram em estado de putrefação, decomposição tão rapidamente assim. Foi feita pesquisa sobre isso e tudo. Então, às vezes, existe uma explicação naturalista para um fenômeno incomum. E na medicina, na psicologia, em várias áreas da saúde, a gente encontra essas irregularidades, ou pelo menos esses eventos que a gente prevê e que não dão tão certo assim. Vou te dar um exemplo da psicologia, que eu li um estudo recentemente, mostrando que muitos psicólogos preveem incorretamente a evolução clínica dos seus pacientes. Nós temos dados a respeito disso. Na medicina, tem um estudo que já encontrou uma alta taxa de falsos positivos para o caso de câncer. Ou seja, nem sempre que um médico diagnostica câncer, aquele diagnóstico é certeiro. Então, não quer dizer que esse médico tenha te dado 10 dias de vida que ele estivesse com a razão. Pode ser que ele tenha diagnosticado mal, cometido algum erro naquele processo de avaliação, de forma que você teve uma grande surpresa, você, sua família, seus familiares. Então, a hipótese que eu trago é a de que houve algum tipo de erro médico na avaliação do seu caso, de forma que ele te deu um prognóstico que não era tão acertado assim. O que acontece? Para ele errar, ele deveria ter feito apenas um exame. E não foram feitos apenas um exame. Foi feito exame de sangue,
Foi feito raio-x, foi feito tomografia, foi feito ressonância magnética, foi tirado até líquor da minha coluna. Sim. E todos. E assim, não foi um médico. Foi a equipe da neurologia, mais a equipe da nefrologia, mais a equipe de cardiologista. E assim, eu acredito muito mesmo, que não só para mim, mas para muitas pessoas que às vezes falam assim, ai, milagres não existem. Eu não sou a única pessoa que não existe, que existe como milagre de Deus, tanto como na Bíblia tem vários. Eu sei que existem casos extraordinários como o seu e que podem eventualmente desafiar algum tipo de explicação alternativa, mas erros diagnósticos existem mais do que a gente está disposto a admitir. E a ideia de Hume é a de que mesmo Deus existindo, isso é muito interessante. Tem um filósofo que até evolui para esse tipo de ideia. Mesmo Deus existindo, ele aparentemente prefere que o mundo transcorra os eventos, os acontecimentos, sem muita interferência, porque a ideia de milagre é a de que houve uma violação pontual, não é uma coisa que acontece a cada instante, de forma que é um acontecimento extraordinário, atípico. Então, mesmo que Deus exista, a gente precisa ter muita calma, porque frequentemente as pessoas se equivocam quanto à sua interpretação daquilo que está acontecendo, e infelizmente, às vezes, a gente tem casos de fraudes também, mas não é o seu caso, tá? O de fraude, mas isso existe também. Então, é muito mais comum que haja uma explicação natural para eventos extraordinários do que a possibilidade de ser um milagre. Eu não estou aqui, a princípio, excluindo a possibilidade de um milagre, tá? Que isso fique claro. Vocês estão ouvindo, né? Não estou excluindo a possibilidade. Então, tá bom. Você está conseguindo, hein? Me levar para o lado de lá. Tô brincando. Eu não excluo a possibilidade, mas eu precisaria de evidências muito fortes para poder excluir essas hipóteses alternativas que são muito mais plausíveis, porque a gente observa consistentemente as pessoas se confundindo, as pessoas mentindo a respeito, não estou dizendo que é o seu caso, tá, isso aqui, e muitas vezes as pessoas com ignorância, como é o caso dos corpos incorruptíveis da Igreja Católica. O sexto e último tema é Jesus nunca ressuscitou. A ressurreição de Cristo, para mim, ela é um fato, até porque a probabilidade matemática disso ser real é muito grande. Vamos lá, acerca do Cristo, o Antigo Testamento apresenta 300 profecias para o Messias. O Novo Testamento apresenta que Jesus cumpriu entre 100 a 200 delas. Só por um cálculo, pelo matemático Stoner, não vou me recordar agora, Peter Stoner. Para ele cumprir 8 profecias, seria de 1 em 10 elevado a 17. 1 em 10 elevado a 17 é 100 quatrilhões de vezes impossível. E isso estamos falando de 8 profecias. Para que Cristo cumprisse 48 profecias, seria necessário, na matemática, que é 1 em 10 elevado a 152. Para se ter uma ideia, isto já é maior que o número de átomos no universo inteiro. Cristo cumpriu mais de 100. Ou seja, a probabilidade matemática disso ser um fato é muito grande. Nós vemos através da Escritura, quando Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 14, onde Paulo ele coloca algo investigável acerca de um ato público que aconteceu. Onde Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. O Senhor é um psicólogo, a qual eu respeito muito, de alta envergadura, e o Senhor sabe que psicologicamente a reação que os discípulos de Jesus tiveram depois da ressurreição foi diferente. Por exemplo, nós temos Pedro, que até então teve um certo medo e uma certa insegurança acerca de quando Cristo morre pelo Império Romano. Pedro então se esconde. Quando Pedro vê Cristo ressurreto, a reação de Pedro é tamanha diferencial que na tradição Pedro morre crucificado. Ou seja, ninguém daria vida por uma mentira, por exemplo, como Harry Potter ou Star Wars. Interessante seus argumentos, e eu não discordo de você que muitos daqueles cristãos primitivos tinham muita fé em Jesus e na ressurreição dele. Eu não vou partir de um pressuposto diferente, tá, Thales? Agora, sobre profecias, embora eu não conheça estudiosos que tenham discutido quantas foram cumpridas ou não, interessante, eu vou dar uma olhadinha nisso depois, mas, por exemplo, uma das mais importantes que são citadas, que está lá em Isaías 53, talvez, os estudiosos, historiadores, interpretam que, na verdade, quem estava sendo mencionado ali era o povo de Israel, e não o Messias, não aquele que viria para poder salvar a todos. Então, às vezes, as profecias
que vocês estão encontrando ali, que estão sendo cumpridas e tudo, estão sendo mal interpretadas de acordo com esses estudiosos. Então, assim, só para trazer um probleminha sobre isso, mas eu confesso que eu nunca entrei em contato com quantas foram ou não foram. Agora, sobre esse outro ponto que você fala, eu parto do pressuposto de que Jesus existiu enquanto um profeta apocalipsista, ou seja, um profeta que falava sobre o fim dos tempos iminente. Isso é o que os historiadores, em geral, afirmam sobre ele. E quando eu digo que ele era um profeta apocalipsista, conforme, por exemplo, Bart Ehrman, ele acreditava que o fim dos tempos estava prestes a acontecer. E é um exemplo de profecia dele que não se cumpriu. Então, e é uma das profecias mais importantes, talvez, de Jesus, porque muitos de vocês desta geração testemunharão tudo isto que estou dizendo aqui, e não aconteceu. E a gente está há mais de 2000 anos esperando essa profecia. Então, só para problematizar mais um pouquinho. Mas agora eu quero entrar rapidamente, né, que é um segundo ponto que você trouxe para a nossa conversa, que é sobre a fé daqueles discípulos, daqueles cristãos primitivos. Daniel, se ele não ressuscitou, como explicar pessoas morrendo pelo cristianismo? Eu acho que é um ponto muito bom. E é por isso que o James Fodor é um acadêmico que elaborou um modelo alternativo para a gente entender o que pode ter acontecido à luz de uma perspectiva naturalista, ou seja, que não lança mão de ideias sobrenaturais e tal. Será que tem uma explicação mais simples, naturalista, para aquilo que aconteceu, que não a ressurreição de Jesus? E aí ele começa com um túmulo vazio. É historicamente controversa a ideia de que houve um túmulo vazio, mas eu não vou entrar nesse ponto, eu vou como Fodor, que admitiu que isso pode ter acontecido mesmo, tá? Por exemplo, o André Chevitarese é um historiador que já colocou outras possibilidades que não Jesus ter sido sepultado ali no túmulo de José de Arimateia. Pode ter havido até mesmo um enterro num ponto diferente, os discípulos se enganaram e encontraram um túmulo vazio, por exemplo. Na questão arqueológica, fica complicado ser uma mentira, até porque mesmo o livro narrado por Lucas, que é Atos dos Apóstolos, apresenta 84 artefatos comprovados na arqueologia. Dizer que o lugar a qual estava o túmulo, que não houve uma escolta romana, seria um erro, até porque nós temos 84 artefatos comprovados na arqueologia. Matematicamente, se torna uma possibilidade impossível de não ser real. O que seria essa escolta romana? Eu não entendi. A escolta romana, quando Cristo morre, até mesmo foi algo predito pelos judeus, e de que houvesse uma escolta romana para que os seus discípulos não roubassem o corpo de Cristo. Você encontra isso só em Mateus, que tem um guarda vigiando. Não tem nos outros evangelhos. Na história, existe um critério que é a atestação múltipla. Se você encontra uma história... Inclusive, Mateus escreveu... Desculpa, professor. Mas, inclusive, Mateus escreveu para os romanos. Eu acho que se houvesse, de fato, um erro, os próprios romanos iriam documentar, porque eles podiam fazer isso, não houve escolta romana, então não houve controvérsia em nenhum documento de que aquilo não era real. Bom, o que eu aprendi com os colegas historiadores, não é minha área, tá? Que a gente tem que ter cuidado com relatos onde não há atestação múltipla. Então, se a gente encontra só em Mateus, a plausibilidade de aquilo ser um evento histórico já é mais baixa, de ter havido um soldado ali vigiando, por exemplo, no sábado, o túmulo de Jesus. O que o James Fodor sugere é o seguinte: então pode ter havido um roubo de corpo, pode ter havido um enterro em outro lugar, pode ter havido até mesmo uma mudança de ideia de José de Arimateia sobre ter cedido o sepulcro de sua família para Jesus. Para mim não importa o motivo aqui, tá? Eu estou assumindo que houve um túmulo vazio. Então existem várias explicações mundanas para como isso poderia ter acontecido. O segundo elemento do modelo do Fodor é o mais interessante. E aí ele leva várias pesquisas da psicologia para mostrar o seguinte: alucinações de luto são muito mais comuns do que a gente imagina. Entre 40% e 80% das pessoas que perdem alguém próximo, que tem alguma relevância, tem alguma experiência alucinatória de ouvir, de ver, de sentir a presença. Mas como e assim por diante. O senhor compreende mais do assunto do que eu, mas como pode, professor, 12 pessoas, incluindo mais do que, no caso, testemunharam deste fato, como pode 12 pessoas ter alucinações tão repentinas? É muito complicado essa afirmação, psicologicamente falando. O senhor compreende mais que eu, mas 12 em um conjunto. Um caminho que o Fodor considera mais plausível é que poucas pessoas no início tenham tido a experiência de ver Jesus depois de sua morte. Ele teria aparecido talvez para 3, 4, 5 pessoas. As pesquisas mostram que quando você está passando por um luto complicado, alguém com quem você teve um vínculo muito forte ou uma situação de negação daquilo ali, aumenta a chance de haver uma experiência alucinatória. E sabe o que é interessante também? Você contando aquela experiência para outra pessoa,
ela pode acabar sendo influenciada e tendo uma experiência alucinatória também. O meu propósito não é, gente, eu acho importante deixar isso claro também, que as pessoas abram mão de sua fé. Eu sei, como alguns casos que apareceram aqui, que a espiritualidade pode fazer bem para muita gente, e isso é muito massa. Mas quando existe um tipo de crença ou prática que acaba produzindo sofrimento nos outros, líderes abusivos, charlatões que aparecem por aí eu fico indignado e boto a boca no trombone ali. Então é mais sobre isso do que sobre ser uma atitude contra a fé das pessoas. Vocês têm toda a liberdade do mundo e mais uma vez agradeço demais pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, gente.